Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Inferno. Mundo infernal. Exatamente o oposto do reino do céu. Não possui luz nem calor. Quanto mais profundo, maior se torna a escuridão. Conforme já se sabe desde antigamente, o inferno é o lugar das mais variadas e intensas espécies de sofrimento. Em síntese, posso dizer que há uma enorme variedade de mundos infernais, tais como o inferno da montanha de agulhas, das cobras, das formigas, da lagoa de sangue, do quarto das abelhas e ainda mais a região dos famintos, dos incestuosos, das carnificinas, dos concupiscentes, os que têm apetites sexuais doentios, e do fogo infernal, além de muitos outros. Vou, a partir de agora, falar com mais detalhes sobre algum desses tipos de inferno acima citados. Montanha de agulhas. É constituído por uma montanha onde estão espetadas inúmeras agulhas. O sofrimento do espírito a quem foi atribuído esse castigo consiste em atravessá-la, o que é realmente muito penoso. Sofrem tal punição aqueles que no mundo terreno monopolizaram grandes extensões de terras ou florestas. Lagoa de sangue. Nesse local ficam os espíritos que morreram em consequência do parto ou por causa do aborto, filho ou mãe, portanto. Não é, porém, difícil de salvá-los. Eu mesmo já consegui resultados maravilhosos. Basta rezar 3 vezes a Matsunorito pedindo a salvação deles a Kakuriyo no Okami. De imediato saem desse lugar infernal, sentindo-se extremamente agradecidos e alegres. Certa vez, perguntei a esses espíritos como era a lagoa de sangue. Disseram-me ser imensa. Nela ficam imersos até o pescoço. Inúmeros vermes que boiam na superfície sobem-lhes pelo rosto e os perturbam incessantemente. Mesmo sendo espantados, continuam subindo e atormentando-lhes. Geram com isso um sofrimento difícil de ser suportado. Quem, contudo, permanece nesse local são espíritos de pessoas ateias ou de outras que, quando vivas, cultivavam somente pensamentos de maldade e praticavam mais atos maus que bons. Região dos famintos. Aqui ficam os espíritos que vão sofrer o castigo da fome. Estão sempre irritados, procurando de qualquer maneira satisfazer a vontade de comer. Por esse motivo, frequentemente perambulam por feiras e restaurantes. Ao fazerem isso, contudo, cometem outro pecado, o do roubo. Sem mais alternativas, encostam-se nos seres humanos, nos cachorros e nos gatos. Essa é uma das razões de haver muitas pessoas, na verdade, doentes com um apetite fora do comum, quase assustador. O mesmo se pode dizer de gatos e cachorros. O espírito faminto cai no mundo animal e se transforma num deles. De modo semelhante, o ser humano, uma vez possuído por um desses espíritos, pouco a pouco vai se transformando em animal. Como uma maçã podre que no meio das boas contamina, vai assim o espírito humano assimilando características irracionais. Também os espíritos das pessoas que se suicidaram por meio de afogamento, atirando-se em rios, se encontram na região dos famintos. Como, na maioria das vezes, não tem ninguém para lhes fazer oração de sufrágio, sentem muita fome e, por isso, vão para o mundo infernal dos famintos. Daí o motivo de, no Japão, desde antigamente, haver o costume de rezar, uma vez por ano, perto dos rios pelos espíritos que morreram afogados. O principal pecado, contudo, que leva os espíritos para o inferno dos famintos é o fato de, em vida, não terem ajudado quem estava passando fome. Geralmente foram pessoas que desperdiçaram muitos alimentos e preocuparam-se exclusivamente com o seu próprio bem-estar, além de terem sido gulosos. Para evitar cair no inferno dos famintos,
Ninguém pode, portanto, desperdiçar, mesmo que seja um grão de arroz. Só para lembrar, o ideograma que simboliza o arroz é 88, significando que um grão de arroz passa por 88 mãos até se transformar realmente no cereal comestível. Tendo conhecimento desse fato, acredito que ninguém será capaz de esbanjar comida. Eu, por exemplo, quando tomo chá após as refeições, procuro não deixar no fundo da tigela nenhum grão de arroz. Acho também maravilhoso o costume cristão de rezar antes da refeição. É uma forma de manifestar-se grato pela comida. Ninguém, na verdade, deve se esquecer de um hábito tão nobre. Inferno animalesco. Muitas vezes, o espírito humano torna-se animal, porque o sonem e os atos das pessoas, enquanto viviam neste mundo, estavam fora do limite humano, ou seja, agiam como irracionais. Assim, então, aqueles profissionais enganadores que usam seu ofício para ludibriar os outros transformam-se em raposas. Mulheres que foram amantes ou prostitutas, agindo como sedutoras para comer lautamente e vestir-se com luxo, vivendo sem trabalhar, tornam-se gatos. Os chantagistas que usaram a extorsão ou a espionagem em proveito próprio, aproveitando-se dessa forma dos defeitos ou segredos dos outros para tirar vantagem, passam a ser cachorros. A profissão de detetive, contudo, desde que beneficia a humanidade, ou mesmo alguém em particular, protegendo-os contra o mal, é perfeitamente aceitável. Ainda no inferno dos animais, os gananciosos, preocupados exclusivamente em guardar dinheiro, viram ratos. Já os preguiçosos, que não gostam de trabalhar, bem como aqueles que, por terem muito dinheiro, não se esforçam para realizar algo útil, tornam-se vacas ou porcos. Eis a razão de, no Oriente, ser comum os pais alertarem os filhos, dizendo-lhes que, caso deitem logo depois de comer, vão virar vacas. Fazem parte também do inferno animalesco os mafiosos, os violentos, os grosseiros, os rudes, que causam medo aos demais. Todos eles tornam-se tigres ou lobos. Os apáticos, indiferentes, que não ligam para nada, viram coelhos. Os de forte apego são cobras. Aqueles que empreendem esforço exagerado no trabalho, suando muito para realizar as suas tarefas, transformam-se em cavalos. Jovens desanimados, mas parecendo velhos, tornam-se cordeiros. Pessoas astuciosas, que se utilizam da esperteza para tirar vantagem, passam a ser macacos. Homens libidinosos, libertinos, tornam-se galos. Os precipitados, imprudentes, que agem irrefletidamente, correndo atrás dos seus desejos como se estivessem em linha reta, sem olhar dos lados, transformam-se em porcos do mato. Façantes, dissimulados, fingidos, viram texugos. Eis a realidade do inferno animalesco. Obrigada, gente. Boa noite.